Boa tarde, você que está aqui com a gente em mais uma celebração da IB Metrô. Já vou pedindo para você já ir compartilhando o nosso link, convidando seus amigos, seus familiares, né, Renato? Dá um likezinho, porque é muito importante essa interação para que a gente possa espalhar mais essa mensagem. Então, compartilhe, comente aqui no chat aquele pedido de oração que você ainda não colocou, aquele agradecimento que a gente quer se alegrar com você também. Então esse é um momento muito gostoso, um dos melhores dias da semana para nós cultuarmos ao nosso Senhor juntos em comunidade. E fique ligado que logo, logo a gente vai ter uma super surpresa envolvendo o Natal, que eu tenho certeza que você vai querer participar, que você não vai querer ficar de fora, então fique aqui com a gente. E nesse momento nós vamos mais uma vez cantar o amor do nosso Senhor. Então prepare o seu coração, que você peça a Deus nesse momento que fluam louvores dos seus lábios e que o seu relacionamento com Cristo possa se renovar em mais um dia. Amém? Então vamos orar aqui juntos ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, aceita o nosso louvor, Pai, como um incenso suave. Nós agradecemos por mais um domingo que nós temos a oportunidade de cultuarmos o Teu nome em comunidade, livremente. A melhor coisa, Senhor, nós podermos estar em qualquer lugar e podermos levantar as nossas mãos e adorarmos ao nosso Deus único que existe. E, Senhor, obrigada porque mesmo antes de nós nos dirigirmos a Ti, o Senhor já está nos esperando de braços abertos. Então a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá cantar mais uma vez o amor do nosso Senhor, amém? Vamos com palmas juntos. Te amamos, Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia, Senhor, obrigada, Pai, por nós termos o privilégio de cantarmos o Teu amor todos os dias. Glórias ao Teu nome. E vamos mais uma vez assim. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Você ainda
sua casa. Cantarei teu amor. Cante o amor do Senhor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cante. Cantarei teu Cante. amor para sempre. Cantarei teu 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 amor para sempre. Aleluia, obrigada, Senhor, por nós podermos cantar o seu amor todos os dias. E continuamos ainda nesse espírito, cantando aí o maior presente de todos os tempos, que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém! Aleluia. Essa graça que nós experimentamos a cada dia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Oh Senhor, obrigada por nós experimentarmos o descanso, a plenitude, a felicidade através da tua graça. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Creia nisso, nós somos salvos pela graça. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Sim, Senhor, apenas de ti, Senhor, é dom de Deus. Aleluia, aleluia, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, em Filipenses, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Sim, Senhor, nós queremos nos render a Ti todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor é o motivo da nossa verdadeira alegria, da nossa verdadeira felicidade. Tudo passa, amigos passam, família passa, até pais podem nos abandonar, mas as promessas do Senhor permanecem para todo sempre.
O Senhor nunca perde o controle da história. Amém. Ah, Senhor. Olhe para cima e vamos clamar juntos ao nosso Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Que bom, Senhor, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. E vamos assim. A Ti eu clamo, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor Jamais, jamais me deixará. jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra você. Preparado pra mim. Preparado para nós. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Nós prostramos ante a Ti, Senhor. Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
Jesus. Só em Ti somos completos, Senhor. Eis-me aqui. Só em Ti nós temos plenitude, Pai. Jesus. É só em Ti que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Só me rendo a Ti. Que posso dizer? Nada. Que posso fazer? Não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Cante. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, entregar tudo, Senhor, o meu coração? Aleluia, Pai. Entregamos nosso tudo a Ti, Senhor. E continuando a nossa celebração de hoje, acompanhem aí comigo a IB Metrozinho. Oi, criançada, tudo bem? Hoje sou eu que vou contar a história. Sabe por quê? A tia Lola, uma vez ela me contou uma história muito legal e me fez tão bem no coração, e aí eu quero dividir com vocês, tá bom? A história é assim: uma vez um homem estava andando no campo, de repente tropeçou, caiu no chão, ficou bravo, e aí ele levantou e falou assim: o que foi que eu fiz? O que me fez tropeçar? Aí ele olhou no chão e viu, sabe o quê? Adivinha? Um tesouro. Esse foi o tesouro que ele encontrou. Aí ele pensou assim: o que é que eu vou fazer com esse tesouro muito valioso? Ele pegou, fechou o tesouro, escondeu novamente num lugar, e aí ele foi embora para casa dele. Aí ele ficou pensando assim: eu vou lá naquele campo, vou comprar aquele campo e todo aquele tesouro vai ser só meu. Aí, tudo que a gente gosta de ouro, de pérolas, tudo que é muito valioso pra gente, nada vale para Jesus. O verdadeiro tesouro, para mim, é Jesus. Só Ele vale tudo no mundo. Não é mesmo? E você? Você sabe qual é o seu tesouro? Você já tem o seu tesouro guardado dentro do seu coração? O versículo de hoje está lá em Lucas 12:34. Pois onde está o meu tesouro, aí também estará o meu coração. Fazendo selfie e orando a Deus, um jovem agradece. Mesmo quando estou sofrendo com Deus, então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa.
vivo, tem um monte de atividade legal para vocês fazerem, tá bom? Não esqueçam não, hein? A IB Metrozinho é sempre especial, sempre legal. Quero agradecer a toda a equipe da IB Metrozinho. Lembrando que o vídeo completo com as atividades da Tia Kel está lá no nosso canal do YouTube. Toda semana o vídeo com toda a história, a música completa e também as atividades para nossa criançada. É isso aí, além da plataforma do CISO, que tem lá toda semana atividades, reforço da história, a IB Metrozinho dando show. Falando nisso, na questão da igreja crescendo, nós estamos no nosso momento de dízimos e ofertas. E nós queremos convidar você, como nós temos cantado em toda a celebração de hoje, quando nós servimos a Deus, nós entregamos tudo o que nós temos. Amém. E tudo, no grego e no hebraico, é tudo. É o nosso coração, são os nossos sonhos, os nossos desejos e também, inclusive, os nossos recursos financeiros. A gente serve a Deus com tudo o que a gente tem. Por isso eu quero convidar você a fazer parte desse projeto do reino, desse projeto de Deus que é a IB Metrô, que tem abençoado tanta gente ao longo desses meses, desde o dia 19 de abril. A Andressa falou do Natal e nós já estamos chegando ao final do ano. Já são 6 meses, quase 7, que nós estamos aqui graças a Deus, graças a você que tem nos abençoado, que tem ofertado. E eu tenho uma novidade muito legal. Essa semana nós visitamos um local aqui em São Paulo, já muito adiantado nas conversas, para a gente ter o nosso local de culto, de celebração, a partir de fevereiro do ano que vem. E é um novo passo, é uma nova etapa. Lembrando sempre, a IB Metrô é uma igreja que surgiu digital e vai continuar digital. Nós vamos abrir uma nova frente, que é a frente presencial, sem nunca deixarmos a parte digital para atingir você que está conosco, aí de Fortaleza, aí de Teresina, aí de Porto Velho, de Poços de Caldas, do Rio de Janeiro, de Taubaté, do Rio Grande do Sul, de Fernandópolis e tantas cidades do Brasil que regularmente nos acompanham, nos assistem, estão conosco, fazem parte da nossa comunidade. Mas estar no lugar físico é uma nova etapa, né, Andressa? É um novo desafio. Com certeza. Por isso você está super convidado, enquanto nós cantamos, a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser direcionado para o site do Igreja e ali você vai escolher o valor que você quer ofertar, o valor que você quer dizimar. Você pode escrever para a gente para fazer a sua transferência bancária no nosso WhatsApp, que também está aparecendo aí na sua tela. Você pode pedir o número da nossa conta e a gente vai transferir, vai mandar para você fazer a transferência. Porque isso não é para nós, isso é para o reino de Deus. Nós queremos pregar a palavra, nós queremos atingir mais gente, desde a criança até o adulto, o idoso, todos. Nós queremos que toda a família seja atingida pelo Evangelho, que a cidade seja atingida pelo Evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam do amor de Deus. Enquanto nós cantamos, fique à vontade para, com generosidade, contribuir, e logo em seguida nós vamos orar também. Feche os seus olhos nesse momento. Entregue tudo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis a
entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, tudo, tudo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que alegria, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Nós entregamos tudo. Tudo entregarei. Porque tudo é teu. Tudo entregarei. Ó Senhor. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Minha vida é tua, Senhor. Minha casa. Tudo que eu tenho é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Eu sou teu. Aleluia, aleluia. Tudo que nós temos é do Senhor. A sua vida é do Senhor, a sua família é do Senhor. Coloque diante dele, nesse momento de intercessão, os seus anseios. Escreva aqui no chat os seus agradecimentos. Hoje um dia muito especial no Brasil, dia de primeiro turno de eleições. Nós ainda não sabemos o resultado. O Brasil é muito rápido em comparação com os Estados Unidos, está até hoje contando votos, mas ainda não sabemos. As eleições acabaram agora há pouco, mas o Senhor já sabe quem venceu. Os vencedores foram escolhidos pelo Senhor para esses 4 anos de governo. Às vezes não vai ganhar o candidato que você queria, mas uma coisa nós temos que ter tranquilidade: Deus continua no trono. E a nossa oração é para que todos os vereadores eleitos, todos os prefeitos que já foram eleitos, aqueles que vão para o segundo turno, sejam tocados por Deus e que de alguma forma eles pensem menos neles e mais no bem da população. O Brasil está doente, o Brasil precisa de cura, o Brasil precisa de saúde, o Brasil precisa de casa, o Brasil precisa de comida, o Brasil precisa de uma boa administração pública, uma boa gestão de recursos. E o meu dever e o seu dever é orar para que Deus capacite cada uma dessas autoridades, para que eles façam o bem. É meu dever e seu dever denunciar todas as vezes que eles agirem de forma injusta, todas as vezes que eles forem contra o que a palavra de Deus nos ensina, como conceitos de justiça, de igualdade, por conceitos de justiça social, de amor ao próximo. Então a nossa oração nesse domingo é que Deus realmente guarde cada cidade, cada município da nossa nação. São centenas e milhares de municípios por todo o Brasil. A nossa oração é por você que está enfrentando ainda esse ano que está terminando com tantas dificuldades, mas até aqui o Senhor tem nos trazido, até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado. A gente não sabia como ia ser e olha só, estamos em novembro.
Já tem panetone no supermercado. Daqui a pouco já é Natal e até aqui a mão do Senhor tem nos abençoado. Nós temos orado por tantas pessoas, nós temos orado pela mãe da Ana Lima, pela mãe da Ana Paula, as duas que estão se recuperando de AVCs. Nós temos orado pela família do querido César Elbert, pelo seu irmão, Paulo Elbert, para que Deus fortaleça essa família, para que Deus traga paz a essa família. Nós temos orado por tantas pessoas que têm chegado a nós, casos de falecimento, de Covid. Essa semana mesmo, eu perdi uma tia-avó, já com seus 89 anos, não foi Covid diagnosticado, mas várias complicações. Vários de nós temos sofrido. Nós temos orado pela Dona Eni, mãe da Stephanie, que fez uma cirurgia essa semana, teve uma complicaçãozinha. Que Deus alcance agora com poder, com graça, cure ela completamente. Nós temos orado por famílias, restauração de relacionamentos, de casamentos. Que Deus alcance a sua vida com graça, com poder. Vamos orar? Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, como nós cantamos, e crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o nosso coração aprenda a descansar em Ti, Senhor. Toca nas nossas vidas, fala conosco de forma especial, nos abençoe, abra os nossos olhos, para que nós tenhamos sabedoria no falar com o próximo, no agir no mundo, sermos uma bênção onde nós estivermos. Pai, nós oramos por cada família, cada situação de saúde aqui que foi apresentada, que o Senhor alcance os leitos de hospitais, que o Senhor alcance com graça, cada família que tem tido problemas financeiros, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor traga recursos, provisão, abra portas, Senhor, de esperança, de novas frentes. Pai, nós oramos pela IB Metrô, como um projeto do reino do Senhor, e nós oramos pelas negociações para um local em 2021, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para sempre tratarmos bem os recursos que temos gerenciado. Nós oramos, Senhor, pelas pessoas que têm enfrentado depressão, pelas pessoas que têm enfrentado lutas psiquiátricas, psicológicas, ansiedade, que nós aprendamos a entregar aos Teus pés, Senhor, todo o nosso fardo, e pegarmos o Teu fardo que é leve. Nós oramos, Senhor, pelo nosso país, pelas autoridades que foram eleitas no dia de hoje, por aquelas que passaram para o segundo turno e que ainda passarão pela eleição final. Pai, que o Senhor dê temor a essas pessoas, para que elas façam uma gestão pública honesta, uma gestão pública pensando no bem da população, que caia no nosso país toda a corrupção, que caia no nosso país toda a injustiça, que seja derrubada todo o espírito de pobreza, de miséria. Pai, que a Tua paz reine no Brasil verdadeiramente. Nós não precisamos de pastores eleitos, nós precisamos de políticos que sejam justos, de políticos que sejam competentes, eleitos para que façam bem para a nossa nação. E que o Teu povo se levante em oração, e que o Teu povo se levante em fiscalização, e que o Teu povo se levante em sabedoria, para abençoar também a nossa nação, Senhor. Hoje um feriado especial, dia da proclamação da República, nós declaramos, Senhor, que nós queremos sempre que haja paz no país, que haja paz no Brasil, que haja paz nas cidades, que haja paz nos palácios. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o Teu povo brasileiro, Senhor. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes da pregação da palavra, na sexta mensagem da série Storytelling, você vai ver o lançamento da nossa campanha de Natal. João, conta a novidade aí pra gente. Olá pessoal, esse ano acontece a primeira campanha de Natal da IB Metrô e nós queremos nessa edição abençoar 50 famílias da região da Cracolândia de São Paulo que são atendidas pelo IBTE, que é o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, que serve crianças e adolescentes dessa região tão crítica de São Paulo. A ideia é distribuirmos 50 kits de Natal, que são kits para ceia, para fazer uma ceia especial de Natal para essas famílias. Cada kit vai com uma ave de Natal, um panetone, 1 quilo de arroz e um pacote de farinha pronta. Nós estimamos um valor de R$100. Então você pode enviar um WhatsApp para a gente e pedir os dados bancários da IB Metrô, onde você também vai poder fazer
a sua doação, tá bom? A gente espera contar com você nessa primeira campanha e abençoar essas famílias para que elas tenham um Natal bem especial. Então a gente conta com você. Deus abençoe. Que coisa boa estarmos juntos mais um domingo, mais uma semana aprendendo de Deus, da palavra do Senhor, nessa série que tem sido tão bacana, Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus. Eu também estou muito feliz, como você viu aí no vídeo, pela nossa campanha de Natal chegando, e nós queremos abençoar a nossa cidade, nós queremos abençoar essas famílias, como o João disse, fazer a diferença, aplicar, trazer o Reino de Deus para a nossa realidade, tão, às vezes, ruim, tão triste, tão complicada. Nós queremos alegrar a vida dessas famílias, então fica mais uma vez o convite para você participar. Hoje a nossa 6ª mensagem da nossa série Storytelling, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu, e a nossa oração é para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós possamos aplicar, entender e viver essa palavra. Nós temos visto até aqui nessa série de mensagens, nos capítulos anteriores, que Jesus veio anunciar o reino de Deus, ele veio anunciar a chegada do reino de Deus, e ele encontrou a forma de anunciar esse reino através das suas histórias curtas, histórias sempre com um elemento um pouco fora da realidade, um elemento estranho, e geralmente era nesse elemento que se encontravam os segredos espirituais dessa nova realidade sobre a qual Deus estava falando. Deus agora estava redimindo a sua criação, o plano de redenção estava chegando no seu auge, o anúncio do reino inaugurado. Na última semana nós falamos sobre o impressionante amor do Pai na parábola do filho pródigo e como essa parábola revela 2 maneiras de se fugir de Deus. Muitas vezes a gente tem o foco só no filho mais novo e acha que o filho mais velho é um ótimo cristão. Aliás, fica a dica aqui, que se você não viu essa palavra, para você assistir ou no nosso YouTube ou no Spotify como um podcast, você fica à vontade para escolher, mas ouça, assista essa mensagem poderosa do amor de Deus. E aí nós vimos que o filho mais novo, ele foge do Pai, ele foge de Deus através do caminho do autoconhecimento, a busca pela verdade pessoal, o entregar-se a si mesmo, o famoso, na cultura de hoje, seguir o seu coração. E aí o filho mais novo, então, ele vai tentar ouvir o seu coração enganoso e ele se entrega a uma vida de pecados, uma vida de excessos, uma vida de libertinagem. Ele foge do Pai, sendo pródigo, sendo gastador, sendo esbanjador em algo que não era adequado. E o filho mais velho é a outra forma de fugir de Deus que Jesus nos revela. E ali uma coisa muito nova para as pessoas que ouviam, tanto a multidão quanto os fariseus que ouviam Jesus contando essa história. O filho mais velho adota o outro caminho da moralidade religiosa. As pessoas que acham que podem ser justificadas diante de Deus pelas suas regras, pelo seu bom comportamento, pelo seu jeito de querer manipular Deus. E hoje, de uma certa forma, nós vamos falar também dessas pessoas, falar um pouco de como a gente acha que a gente pode manipular a Deus e como a gente acha que a gente pode usar a Deus. Na verdade, nós não amamos o Pai, nós não queremos um relacionamento real com o Pai, nós queremos simplesmente usar o Pai para atingir um objetivo nosso pessoal. E toda boa história tem uma batalha épica. Os grandes filmes aí trazem as grandes cenas de batalha, como O Senhor dos Anéis, como Gladiador, como Coração Valente, Star Wars, Crônicas de Nárnia e tantas histórias que trazem essas batalhas épicas. E geralmente nessas batalhas está a luta entre o bem e o mal. Quem irá vencer? Mocinhos e vilões. O exército do inimigo, o exército amigo. E Jesus vai nos falar, nas parábolas que nós vamos estudar hoje, sobre a maior de todas as batalhas. E nós vamos ver qual é essa batalha. Eu quero te fazer algumas perguntas e algumas colocações aqui para começar. A primeira pergunta é: o que move uma pessoa? O que move você? Qual é a sua ideia de uma vida feliz?
O que você mais valoriza? O que ocupa o primeiro lugar nas paradas do seu coração? O James Smith, filósofo, teólogo, escreveu uma trilogia, e na verdade ele tem um livro anterior a essa trilogia. A trilogia se chama Desejando o Reino, Imaginando o Reino, Aguardando o Rei, publicada pela editora Vida Nova. E a Vida Nova também publicou um livro anterior a ele, que é uma introdução a essa trilogia, que se chama Você é Aquilo que Ama. E o James Smith vai falar sobre hábitos, a formação de hábitos nesse livro. Ele vai dizer que os nossos hábitos são formados a partir de uma ideia que todo indivíduo, todo ser humano tem do que significa uma vida feliz. Cada um de nós tem uma ideia do que significa uma vida feliz. Para uns é ter uma família grande. Para outros é ter uma família unida. Para outros é sair, passear e viajar. Para outros é ter um bom trabalho. Para outros é, sei lá, de repente, deter muito poder. Ser uma pessoa de muito poder. O fato é que cada um de nós, cada ser humano, tem uma ideia no seu coração, na sua imaginação, do que é uma vida feliz. E inconscientemente, conscientemente, diz o James Smith, nós construímos hábitos que nos formam, que nos levam para atingir essa vida boa e feliz que nós imaginamos. Então nós construímos hábitos, nós construímos rotinas, nós construímos ideias que nos formam nessa pessoa que vai buscar esse ideal de boa vida que nós temos. Então, de novo, esses hábitos são uma forma de nós atingirmos essa visão. E aí, a pergunta provocativa e que eu quero fazer aqui para vocês do James Smith é: qual reino, qual ideia de boa vida nós temos desejado? Existe uma verdadeira batalha. Existe uma batalha grandiosa no mundo de hoje. Muitas vezes nós cristãos temos ideias erradas de qual é essa verdadeira batalha. Alguns levam essa batalha somente para o lado espiritual, e aí tem a batalha, a chamada batalha espiritual, e as pessoas vivem para repreender demônios e potestades, e fechar brecha, e cancelar a maldição hereditária, e isso e aquilo. E eu não estou negando que exista uma batalha espiritual, não estou negando que existem forças do mal, nós vamos falar sobre isso, forças das trevas que atuem no mundo que nós vivemos. Mas a batalha que nós lutamos, ela é espiritual, mas ela é também profundamente ideológica, é uma batalha pelas nossas mentes e pelos nossos corações. O mundo de hoje compete para levar, para ganhar o nosso amor maior, o nosso amor final. Existe uma batalha pelo seu coração e pela sua mente, para ver quem vai ocupar, o que vai ocupar o primeiro lugar no seu coração. E o que ocupar esse lugar no seu coração vai formar todos os hábitos, a sua rotina, os seus pensamentos, porque você vai se moldando para atingir esse alvo, esse reino. A boa vida, a ideia de vida feliz, o ideal de uma vida frutífera é o reino pelo qual todos nós ansiamos. E nós acabamos de dizer que Jesus veio pregar o reino de Deus. E é óbvio, até aqui você já entendeu isso, que para Jesus o reino de Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O reino de Deus deve ser a coisa mais importante no nosso coração. E isso significa que eu vou ter que fazer escolhas e abrir mão de outras coisas. E existe uma competição enorme no mundo de hoje. E muitas vezes nós, como os filhos mais velhos, às vezes como os filhos mais novos, achamos que estamos numa posição de filhos, mas na verdade o nosso coração não está ansiando por um relacionamento verdadeiro com o Pai, não quer os desejos do Pai. Nós estamos com outros desejos, nós temos outras ideias, outras coisas ocupam o nosso coração. E nós estamos apenas usando Deus para atingir outro alvo, outro ídolo, outra coisa, que não é Ele mesmo. Eu quero também iniciar dizendo que adoração em inglês é o termo worship. E worship tem a ver com worth, valor. Ou seja,
dar o valor mais alto para Deus, colocar Deus no lugar mais alto do seu coração. Quando a gente diz que Deus é digno, isso tem a ver com a ideia de valor. Qual o valor de Deus? Com o que podemos compará-lo? Qual é a sua grandeza? E aí a pergunta que fica para nós é: nós damos a Deus o valor que Ele merece? E aí eu quero responder já nessa introdução a minha provocação. E aí dizer até o título dessa mensagem. A verdadeira batalha, a grande batalha, e eu dei o título aqui, veja aí comigo, a maior batalha de todas, o verdadeiro tesouro, a maior batalha de todas, o verdadeiro Game of Thrones, vamos dizer assim, uma série que eu não vi, mas que causou uma repercussão no mundo, é pelo nosso coração. O que verdadeiramente eu e você temos amado? Quem nós temos amado? Qual reino nós temos desejado? Qual reino forma os nossos anseios, os nossos desejos e os nossos pensamentos? E eu quero, antes de ler o texto bíblico, contar 4 histórias reais. 4 histórias reais. 4 testemunhos e que me impactam muito. E eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. O primeiro é sobre 2 jovens moravianos. E eu vou explicar para vocês o que foi o movimento moraviano. E eu vou ler aqui, eu peço licença, eu vou ler para vocês. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração contínua por 24 horas, chamado Movimento Moraviano, durou quase 100 anos. E os moravianos não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. Ou seja, eles oravam e eles sabiam que eles deveriam ser resposta pelos motivos para os quais eles oravam. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. E este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. E essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas pelos seus queridos. E essas palavras foram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Voltando um pouco mais na história da igreja, eu queria contar para vocês a história de Inácio de Antioquia. Inácio representa a 2ª geração, logo após os apóstolos. Ele conheceu pessoalmente Pedro, Paulo e João e foi discípulo próximo de João. Ele foi bispo na cidade de Antioquia, a 3ª maior cidade do Império Romano à época, e que é mencionada várias vezes no livro de Atos. Inclusive foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez, como nos diz Atos 11, 26. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia, uma das mais importantes cidades e comunidades cristãs da primeira geração da igreja cristã. Ele foi bispo ali por 40 anos. Como ele era uma liderança que se destacava, o imperador Trajano, que perseguiu os cristãos grandemente, resolveu prendê-lo e tentou fazer com que Inácio negasse a sua fé. Mas no ano 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos. Forçaram ele a negar a sua fé e ele
não negou a Cristo e preferiu morrer. Assim ele foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos jogos que aconteciam no Coliseu. Diz aqui o texto. Lá foi jogado às feras como pedira. Antes de morrer, testemunhou sua fé, dizendo a todos não ter medo da morte, porque Jesus Cristo tinha alcançado para ele a vida eterna. Aos romanos ele escreveu: deixai-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Assim, diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores, Santo Inácio de Antioquia, como é conhecido na história da igreja, foi dilacerado e devorado pelos leões. Seus restos mortais estão em Antioquia, foram colocados em Antioquia, à porta da cidade. Um outro testemunho é de uma irmã que viveu no século XIX, chamada Fanny Crosby, importante compositora de hinos, hinista. Escreveu mais de 6.000 hinos durante a sua vida. Ela ficou cega aos 6 dias por um erro médico, quando ela tinha 6 dias de vida. E um dia perguntaram para ela se ela gostaria de voltar a ver. E ela respondeu: se eu tivesse uma escolha, eu permaneceria cega, porque quando eu morrer e abrir os meus olhos, o primeiro rosto que eu vou ver será o rosto do meu Salvador. E eu quero terminar essas histórias com o testemunho de Corrie ten Boom, uma holandesa que impactou a minha vida quando eu tinha meus 12 anos e a de milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas no mundo, através do seu best-seller, O Refúgio Secreto. Ela nasceu em 1892, numa família de relojoeiros. O seu pai era relojoeiro. E ela se tornou, aos 22 anos, a primeira relojoeira oficialmente reconhecida na Holanda. A sua mãe faleceu quando ela era muito nova. E quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, a sua família começou, por amor ao Evangelho, a esconder judeus dentro de casa. Os relatos são em que seu pai, sua tia, sua irmã, seu irmão, se envolveram todos nessa rede para salvar judeus. E eles salvaram, diz os relatos, que eles salvaram cerca de 800 judeus. Mas um dia eles foram descobertos e toda aquela família foi enviada para campos de concentração. Ali Corrie ten Boom perdeu toda a sua família. O seu pai morreu ali, a sua tia morreu ali, seu irmão morreu ali e a sua irmã morreu ali. Ela foi salva por engano. Ela descobriu que, na verdade, era para ela ter sido levada para a câmara de gás. Mas a providência divina e a vontade de Deus quiseram que ela fosse libertada por engano. E um dia ela disse: você nunca aprenderá que Cristo é tudo o que você precisa, até que Cristo seja tudo o que você tem. E eu te pergunto, o que moveu Inácio de Antioquia? O que moveu esses 2 jovens moravianos que se venderam como escravos para pregar o evangelho para 2.000 pessoas, que eles nunca tinham visto? O que moveu Fanny Crosby e o que moveu Corrie ten Boom? Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 13, apenas 2 versículos. Nas últimas semanas a gente tem lido bastante textos grandes, hoje é um texto bem pequeno. Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse é o capítulo 13 de Mateus. A gente já falou nessa nossa série Storytelling várias parábolas nesse capítulo.
Nós já falamos da parábola do semeador, nós já falamos da parábola do trigo e do joio, nós falamos da parábola do grão de mostarda e do fermento, nessa ordem nós fizemos. E aí nós fomos lá para Lucas 15 e falamos da parábola do filho pródigo, e agora voltamos para Mateus 13 e falamos da parábola do tesouro escondido e da parábola da pérola de grande valor. Na parábola do semeador, ele falou sobre vários tipos de recepção da semente, várias formas como a palavra de Deus é acolhida. Na parábola das ervas daninhas, do joio e do trigo, nós vemos também na mostarda e no fermento, Jesus nos promete que o reino de Deus vai avançar poderosamente, que o trigo vai triunfar. Nós falamos isso. Ainda que, a princípio, por meio de uma minoria, mas que isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E apesar dos muitos obstáculos, o fermento vai tomar toda a massa. E aqui, nessa terceira parte de Mateus 13, Jesus agora vai falar o que separa os verdadeiros discípulos das pessoas interessadas na mensagem do Evangelho. O que separa discípulos e multidão? E lembre-se que eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus nessa hora. E é interessante porque Mateus 13 nos mostra que Jesus começa contando as parábolas para a multidão, e os discípulos também estão ouvindo. Mas essa parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, Jesus conta somente para seus discípulos, após explicar as outras parábolas que nós já falamos, já lemos e já estudamos. Se na mensagem anterior do filho pródigo nós falamos sobre o amor do Pai em nossa direção, essas parábolas falam, e por isso que nós fomos lá e agora estamos voltando, essas parábolas falam do nosso amor em direção a Deus, do nosso amor em resposta ao amor do Pai. Eu sempre tenho dito aqui para vocês que todas essas parábolas tinham aplicações diretas a Israel, num primeiro momento. Jesus está recontando a história de Israel e explicando como ele é o ápice dessa história. E como ele veio cumprir tudo que havia sido dito sobre Israel. E aqui então, Israel, num primeiro momento, é o tesouro de Deus. É interessante que havia outras parábolas rabínicas, eu li 2 delas, que falavam também de uma porção de terra. E daí, como essa porção de terra era valiosa, foi encontrada e ela era valiosa. E o enredo é muito parecido com esse que Jesus conta. E é interessante porque essas parábolas eram contadas para fazer uma referência ao valor. E diziam o valor de Israel como povo. E como o faraó, né, claro, ao êxodo, a saída do Egito, como o faraó só percebeu o valor de Israel. E as parábolas dizem, as 2, mas aí já era tarde. Quando o faraó percebeu o valor de Israel, o tesouro que Israel era. Eu falo tesouro aqui, minha mente não deixa eu parar de pensar no Kiko, mas se concentre e não pense no Kiko. Né? A dona Florinda falando tesouro. Então se concentre aí para lembrar que aqui Israel é o verdadeiro tesouro de Deus. Jesus agora está dizendo para a multidão e para os discípulos, mas na verdade nesse caso aqui específico, ele já deu várias dicas para a multidão sobre quem verdadeiramente faz parte de Israel. E agora para os seus discípulos ele fala de uma forma mais clara. Quem faz parte do reino de Deus? Aqueles onde a semente frutifica, o trigo, onde a semente vai florescer, a palavra vai penetrar. Esses são verdadeiramente o Israel de Deus. Esses encontram o tesouro, o verdadeiro Israel. E aí nós temos aqui, em todas essas parábolas, a ideia de 2 reinos. Se existe um reino de Deus, existe um outro reino. Veja, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo falam de um inimigo. A parábola do semeador diz que o inimigo veio e tirou a semente. E na parábola do joio e do trigo fala do inimigo que saiu de noite e semeou as sementes das ervas daninhas. Esse inimigo é o nosso adversário que a Bíblia chama de Satanás. Ele é o inimigo de Deus. E aí ele lidera o reino das trevas, também chamado de o reino deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é que controla esta
realidade que não é a realidade física versus uma realidade espiritual, não é isso. Isso aqui é platonismo, nós não estamos falando isso. Mas existe uma mentalidade contrária à mentalidade do reino de Deus, uma mentalidade contrária a Deus, que é liderada pela rebelião de Satanás e seus anjos, e todos aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Então ficou muito claro. Quem não faz parte do reino de Deus faz parte do reino deste mundo, ou o reino das trevas. O apóstolo Paulo diz que nós somos resgatados do reino das trevas para o maravilhoso reino do amor, do Filho de Deus. Claro que eu preciso ressaltar aqui que esses reinos não são iguais em força, eu tenho dito isso. Não são dois inimigos iguais lutando. Essa é uma visão completamente equivocada do poder de Deus e do poder de Satanás. Satanás é completamente inferior. Ele é uma criatura, enquanto Deus é o Criador. Deus é o soberano Senhor da história. Satanás apenas cumpre o que deve cumprir de acordo com a permissão de Deus. E até mesmo Satanás trabalha de um jeito que Deus faz as coisas... Na verdade, deixa eu começar a frase de novo. Deus faz de um jeito que até mesmo as obras de Satanás são usadas para que a vontade de Deus seja feita. Como diria Calvino, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, nós só temos essas duas possibilidades, não há neutralidade. E aí nós temos, se vocês prestarem atenção nesses dois versículos das duas parábolas, nós temos duas situações. A primeira é um homem que provavelmente trabalhava nesse campo, um homem pobre, trabalhador, e ele encontra um tesouro, e pela narrativa de Jesus, ele encontra meio que por acaso. Ele estava ali fazendo alguma coisa rotineira, e de repente ele se deparou com um tesouro escondido. E nós temos um comerciante que já demonstra aqui um poder aquisitivo maior, e esse homem intencionalmente buscava uma pérola. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele está falando com as duas realidades de pessoas que existem. Pessoas que não estão nem aí para Deus e pessoas que estão procurando algo, procurando o sentido da vida. Nós temos esse tipo de pessoas. E essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, encontram o reino de Deus e têm a sua vida transformada. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram e essas pessoas não estavam nem procurando a Deus, nem queriam. Elas nem sabiam, não estavam nem aí para isso. Elas tinham outras ideias, elas tinham outras opiniões, elas tinham outros desejos. E, de repente, um dia, elas tropeçaram no Evangelho. E a vida delas foi completamente transformada pelo Evangelho. E eu conheço pessoas, história de pessoas, como Keith Green, por exemplo, que tinha uma busca, o famoso cantor, compositor, que tinha uma busca, um desejo, uma vontade de descobrir a realidade da vida, a força que move o universo, e ele procurou em várias fontes espiritualistas, em várias ideias religiosas, em várias, lá no movimento hippie, mas ele encontrou o verdadeiro Cristo e a sua vida foi completamente transformada. Keith Green foi outro, que abriu mão de tudo e viveu totalmente para Deus, morreu muito novo, entregando toda a sua vida para Deus. Então Jesus aqui abrange toda a humanidade. Aqueles que não buscam de modo algum e aqueles que buscam com grande empenho encontrar algo, sentido, encontrar a Deus. E aí Jesus nos mostra também a radicalidade do reino de Deus. Jesus nos ensina que quando a gente faz parte do reino de Deus é tudo ou nada. Já dizia o Sérgio Pimenta na sua canção gravada por Vencedores por Cristo no início dos anos 1980, tudo ou nada, pega ou larga de vez. Não tem jeito de você entrar com meio pé no reino de Deus. Não tem jeito de você dar 50% para o reino de Deus. 50% é o que Jesus diz à igreja lá em Apocalipse, dizendo, olha, ou você é frio ou você é quente, não tem morno. Os mornos são vomitados da minha boca. Não tem mais ou menos. Não tem, não, mas é 80%, eu só estou guardando 20%. O reino de Deus ou é 100% ou é nada. Ou é zero. Então, ou nós temos gente que entrega tudo, como nós cantamos hoje, para o reino de Deus. Ou, na verdade, ele é nada. C.S. Lewis, com a sua comum
com seu comum brilhantismo, diz: em última instância, existem apenas 2 tipos de pessoas: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Ou temos pessoas que se rendem à vontade de Deus, ou pessoas para quem Deus diz como uma condenação pelo castigo da idolatria. Idolatria tendo outra coisa no coração em primeiro lugar, que não a Deus e o seu reino. E Deus diz: seja feita a tua vontade. Então vai, você quer? Vou fazer acontecer do teu jeito. O que você queria. E aí a pergunta, a gente ouvindo tudo, ouvindo os testemunhos que eu contei aqui no início, a grande pergunta é: por que um número tão grande de cristãos, norte-americanos, europeus, brasileiros, é tão superficial? Por que o compromisso dessas pessoas, vamos falar o português claro, é tão meia boca? Por que a vida cristã é vivida de uma forma tão fraca e superficial? E aí eu quero caminhar já aqui nessas parábolas falando sobre o falso tesouro. As falsas promessas do reino das trevas. E eu quero responder por que essas pessoas têm uma visão tão fraca e tão diluída e tão pouco comprometida do reino de Deus. Eu elenco aqui 2 respostas. Eu acho que nós perdemos o foco em 2 coisas, perdemos de vista 2 coisas. A primeira, nós perdemos o foco da beleza e da glória de Cristo. Nós esquecemos da beleza de Cristo e da glória de Cristo. É o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1. Ele é a primazia da criação, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono de todo o universo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor soberano. Nós perdemos a capacidade de nos deliciarmos com a glória de Cristo. Se tem uma pessoa que nos inspira com relação a isso nos dias atuais, nosso contemporâneo, é o nosso querido irmão, pastor John Piper. O Piper tem dedicado a sua vida, assim como Jonathan Edwards, antes dele, seu grande inspirador, a lembrar a igreja da beleza de Cristo. Agostinho, que poderia ter sido incluído nesses testemunhos, Agostinho de Hipona, lá no século IV, quando se converte, ele escreve nas Confissões uma das mais belas orações da cristandade, da história da cristandade. E ele diz: tarde te amei, beleza profunda, porque tu estavas dentro de mim e eu fora. Lembra que nós falamos sobre o filho mais novo caindo em si? Sinal que ele estava fora de si. Agostinho diz: o Senhor estava dentro de mim e eu estava fora. Quando nós pensamos na beleza da pessoa de Cristo Jesus. Eu me lembro de uma aula de teologia que eu tive no mestrado, lá no Andrew Jumper, com o reverendo Heber Carlos de Campos. Esse homem dá aula de teologia há décadas. E ele começou a falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, e ele disse, a voz dele embargou, os olhos dele encheram de lágrimas. E ele disse: meus irmãos, não há ninguém como Cristo Jesus na história. Quantas vezes eu vi o Saião chorando, emocionado, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tem uma canção do Bill Gaither, da Gloria Gaither, que diz: there is something about that name, há algo sobre esse nome. E aí tem um texto que a Gloria Gaither, ela vem quando está a Gaither Vocal Band cantando. E a Gloria Gaither vem e ela recita e ela diz: há algo sobre o nome de Jesus, há algo sobre a pessoa de Jesus. Reis, príncipes, imperadores se curvam diante do nome de Jesus. Quando nós pensamos na glória de Cristo Jesus, Isaías diz, o apóstolo João, que Isaías viu a glória de Cristo Jesus, e nós sabemos que lá em Isaías 6, quando Isaías se viu diante de Deus, ele disse: ai de mim. Nós perdemos o foco, nós nos distraímos com tantas coisas, meus irmãos. Nós nos distraímos com tantas coisas que estão roubando o nosso coração. Perdemos a perspectiva de eternidade. E o nosso coração é contaminado por desejos terrenos, não no sentido de materiais físicos, mas no sentido de uma perspectiva curta. Nós queremos a felicidade para agora.
Nós queremos viver o bem bom hoje. Nós queremos desfrutar da bênção agora. Enquanto Jesus nos ensina que se alguém quer ganhar a sua vida, ela tem que perdê-la. Se alguém quiser achar a sua vida, tem que deixá-la. Esse ainda é o Evangelho, como diz a canção da Ana Paula, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda é o Evangelho. E nós perdemos o foco da recompensa gloriosa de Cristo Jesus na eternidade. Nós perdemos o foco de Apocalipse 19, que diz que diante do Cordeiro de Deus, cantando diante do Cordeiro de Deus, estão ali os mártires que não se venderam à besta. Isso significa, meus irmãos, pessoas que não se curvaram diante do reino desse mundo. Nós não estamos falando de um chip que é colocado aqui e ali, e eu não vou discutir isso, escatologia aqui agora, mas ali está falando de toda a história da humanidade, de pessoas que não se curvaram, não se venderam aos amores, aos apelos, às seduções do mundo de hoje, deste mundo. E o mundo de hoje, ele nos seduz em todas as áreas. Nós estamos o tempo inteiro expostos por telas, por rádio, por TV, por celular, por iPad. O tempo inteiro nós somos chamados a perder de vista a glória de Cristo e o que Cristo nos oferece. E a nos vendermos e nos sentarmos na mesa do rei, como lá em Daniel capítulo 1. A olharmos para o aqui e para agora, a perspectiva terrena. E aí nós perdemos de vista essa gloriosa recompensa. E nós perdemos de vista a seriedade da punição. Nós falamos aqui algumas semanas atrás. O inferno existe. A condenação é real. Jesus Cristo vai separar bodes e ovelhas. O juízo final vai acontecer e nós não damos conta. Por isso que é muito apelativo, eu digo, é muito bom para os ouvidos pós-modernos ouvir alguma mensagem que é pregada aí, que o inferno não existe, que Deus vai salvar todo mundo, que vai chegar na última hora, vai falar, tudo bem, vai vir todo mundo, eu sou bonzinho. Nós perdemos de vista a condenação. E nós perdemos de vista o que significa viver separado de Deus. Nós somos seduzidos por outras narrativas. Meus irmãos, a Bíblia não é contra dinheiro. A Bíblia não é contra ser rico. A Bíblia não é contra aproveitar das coisas desse mundo. A Bíblia é contra a gente colocar o nosso coração nessas coisas. A Bíblia é contra a ambição, o egoísmo, o individualismo, o materialismo, ou seja, sermos governados pelo dinheiro, sermos governados pelos prazeres. E aí eu me lembro do jovem rico, que Jesus disse para ele, ou você vende tudo o que você tem, ou você não pode fazer parte do meu reino. E aquele jovem abaixou sua cabeça e foi embora, vendido às suas riquezas. Jesus não falou isso para todos, mas ele sabia que aquele jovem precisava ouvir aquilo, porque o seu coração era dominado por essas riquezas. Zaqueu se converteu, e ele restituiu, e ele abriu mão das suas riquezas, devolveu e fez. Mas a Bíblia não diz que ele vendeu tudo que ele tinha. Quando Barnabé, lá em Atos, vende o seu terreno e dá todo o valor para a igreja, a Bíblia não fala que todo mundo tinha que fazer isso. Ananias e Safira não morreram porque eles entregaram metade. Eles morreram porque eles entregaram metade e disseram diante de Deus que tinham entregado tudo. Não havia uma regra que eles deviam entregar tudo. A regra clara da Bíblia é o nosso coração não pode estar apegado a essas coisas. E aí nós vamos caminhar para o tesouro verdadeiro, chegando no final dessa mensagem. As glórias de Cristo e as glórias do seu reino. Falando de uma forma muito clara e muito simples. E essa mensagem é uma mensagem clara e simples e direta. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus são aqueles que reconhecem o valor do reino de Deus, que ele é mais valioso diante do evangelho, diante do reino. Todas as coisas perdem a cor, todas as coisas perdem o valor, todas as coisas perdem o sabor. Sabe quando você come uma coisa, sabe quando você come aquele gelato? Que é tão bem feito e tão saboroso que todos os outros sorvetes que você já tomou na vida, aquele que você compra no supermercado de pote, parece que não tem mais gosto. Sabe quando você vê uma TV com tamanha definição, que parece que as outras perdem a graça? O reino de Deus é incomparavelmente maior nesse sentido.
todas as outras coisas perdem valor diante dele. E só os discípulos conseguem ver. Quem não é discípulo, quem é parte da multidão, quem é parte dos fariseus, quem é parte desse povo, não enxerga, não entende a lógica do reino, não entende o valor. Como você vai vender tudo que você tem para comprar um pedaço de terra que não vale nada? Como você vai vender tudo que você tem para comprar uma pérola? Ela nem é tão bonita assim. Mas os discípulos de Cristo Jesus, os que fazem parte do reino de Deus, entendem que o reino de Deus é tão valioso que vale a pena sacrificar qualquer outra coisa em prol desse reino. Os discípulos mesmo, meus irmãos, eu sempre penso o que fez esses homens largarem tudo imediatamente. Jesus disse: vem e segue-me. E esses homens largam suas profissões, esses homens largam o contexto em que viviam e vão atrás de Jesus. O que eles viram? E todos eles foram martirizados pelo amor ao Evangelho. Vai pesquisar, todos morreram crucificados, arrastados pelo chão por quilômetros por cavalos, cortados, esquartejados. À exceção de João, que morreu velho e mesmo assim sofreu muito, foi exilado, foi perseguido. Todos os outros discípulos e apóstolos morreram martirizados. O que leva uma pessoa a abrir mão da sua vida em prol do Evangelho de Cristo Jesus? E aí nós temos um exemplo na Bíblia muito forte, que é Paulo. Paulo teve que... A gente fala da conversão de Paulo no caminho de Damasco. Mas Paulo não se converteu porque, teoricamente, ele já queria o Messias de Israel. Ele simplesmente entendeu que o Messias de Israel já havia vindo. E ele não tinha percebido. E era Jesus Cristo de Nazaré, aqui em Roma, crucificou. E aí ele então tem uma ressignificação de tudo que ele já sabia e que ele esperava. E ele diz lá em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está dizendo, pela qual a cruz de Cristo faz com que o mundo não tenha valor nenhum. O mundo acabou para mim. Paulo diz, eu já morri. E se eu vivo através de Cristo que vive em mim. Não é mais a minha vida, não são mais os meus valores, não é mais o meu desejo. E aqui em Filipenses 3:3-8, ele explica o que era isso. Ele diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Ele vai explicar quais são essas razões. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui vem o currículo de Paulo. O LinkedIn de Paulo era top. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, tudo nota 10. Ó, fariseu nota 10, pedigree top aqui, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha o que ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que nós consideramos lucro, que agora nós vamos começar a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ressignificar todas as coisas. Os valores têm que ser totalmente rediscutidos no nosso coração. Paulo diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, tudo que eu tinha, riqueza, nome, pedigree familiar, posição, poder, eu considero isso como esterco, para não falar uma outra palavra. Você entendeu qual é? Por causa de Cristo Jesus. E aí ele fala, o que é isso comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? De novo, quando eu olho para Cristo Jesus, eu olho para a sua pessoa e eu quero conhecê-lo, isso é a adoração. A adoração é conhecer a Cristo
E esse conhecimento gera em mim um amor profundo e leal. E esse amor profundo e leal realinha os meus valores e os meus hábitos. Aqui é o resumo de tudo que eu disse até aqui. Quando eu conheço a Jesus Cristo, quando eu contemplo a sua beleza, quando eu contemplo a sua santidade, quando eu contemplo a sua glória, pelos olhos do coração, não da boca para fora. Quando eu realmente tenho um encontro com a pessoa de Cristo Jesus, isso gera em mim um amor profundo, todas as outras coisas empalidecem. E isso realinha os meus valores. Eu reavalio os meus hábitos. E eu vou viver uma vida agora que deseja a glória de Cristo Jesus e o seu reino. Isso é o que a gente chama de santificação. Os valores do reino de Deus. Cristo aumentou a barra. Cristo jogou, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo para vocês, olha, ele elevou o padrão. Mas ele também nos deu o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para que nós possamos cumprir, por amor a Deus, os preceitos do reino, para obedecê-lo. É isso. O reino de Deus opera em valores completamente diferentes dos valores desse mundo. O reino desse mundo opera pelo egoísmo. O reino de Deus opera pela generosidade. O reino desse mundo opera pelo melhor é guardado que é dar. E o reino de Deus opera pelo melhor é dado que receber. O reino desse mundo opera pelo individualismo. O reino de Deus opera pelo amor. O reino desse mundo opera pelo egoísmo. O reino de Deus opera pelo amor ao próximo. São loucura para esse mundo. E esse processo de troca de valores que estão em nós na educação, nas notícias, nas redes sociais, nos produtos que nós compramos, nas narrativas dos produtos. Esse processo de troca tem que ser intencional, constante, sério, operado pelo Espírito de Deus e da nossa parte com seriedade. Esse processo se chama santificação ou renovação da mente. Quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, totalmente a Deus, totalmente a Deus. Aí sim, a nossa mente é renovada. E nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero terminar com uma pergunta. Você faz parte dos discípulos ou você faz parte da multidão? O homem que achou o tesouro no campo e o homem que encontrou a pérola, eles agiram. Não ficou só blá, blá, blá. Eles agiram. O amor de Deus, o amor a Deus não pode ser platônico. Ele tem que ser expressado em ações. Nós amamos a Deus, isso tem que ser demonstrado nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, na nossa rotina, nas nossas ações, nas nossas palavras. Os testemunhos que nós vimos aqui nos mostram essa ação. E a minha oração nessa tarde para você, a minha oração por mim, é que a gente redescubra a beleza de Cristo Jesus, a gente redescubra quem é Cristo Jesus para nós. E que a gente coloque Ele acima de todas as coisas. Eu vou chamar a banda aqui e nós vamos cantar justamente uma canção que diz isso. Eu já vou pedir licença para você que está em casa, porque a gente vai precisar ler no celular a letra, tanto a Andressa quanto eu, porque a gente teve um probleminha, então a gente precisou colocar a letra aqui no celular. São muitas versões dessa música, o original em inglês é maravilhoso, mas a gente vai cantar exatamente isso. Enquanto a gente canta, deixe com que essa letra faça você refletir nas belezas de Cristo, na glória de Cristo, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é todo amor e sabedoria e santidade. E essa canção expressa isso. Não há nada, não há ninguém igual a Jesus, ao nosso Deus. Enquanto a gente canta isso, que o seu coração seja elevado em adoração ao nosso Deus. Sobre todo poder e rei, sobre toda a humanidade e lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu
fizeste tudo, meu Senhor, sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor. Nada se compara a ti, meu Deus. Declare assim: lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim, por amor. Vamos do início mais uma vez declarar isso sobre todo poder e rei. Sobre todo poder e rei, sobre todas as autoridades da terra, sobre toda a humanidade e lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu fizeste tudo, meu Senhor, sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor. Nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e humilhação, como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim, por amor, como a flor que alguém pisou. Morreste assim e foi por mim, por amor. No encerramento dessa celebração, eu quero te dizer que Jesus Cristo foi esse homem que encontrou um tesouro, e ele vendeu tudo o que tinha, ele deixou a sua glória, e ele se fez um de nós por amor, para salvar o seu povo, a sua igreja. Ele morreu pela sua igreja, ele deu o seu sangue pela sua igreja, para que eu e você pudéssemos viver para a glória dele. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, nesse domingo, nessa semana, nesse resto de ano e por toda a nossa vida, que nós vivamos como discípulos de Cristo para fazer a diferença por onde nós andarmos e onde nós estivermos. Que Deus abençoe a sua semana, que a bênção de Deus Pai esteja sobre você, que as consolações do Espírito Santo enchem a sua vida, a sua família.
hoje, agora e para todo sempre. Lembrando que semana que vem, no sábado, nós temos o nosso dia de comunhão da IB Metrô. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Venha participar com a gente de um dia de comunhão, de louvor, de adoração, de mensagem, reflexão, tantas coisas. Lá em Atibaia. Entre em contato conosco para você participar conosco. Uma semana abençoada, um grande abraço e até semana que vem.